Vou agora apresentar-te um resultado muito importante que deves ter presente, que é a derivada da função composta. Mais concretamente, uma regra para a derivação da função composta, normalmente conhecida por regra da cadeia. Supõe então a situação seguinte: isto é o custo na produção de um dado bem, em que o custo depende do custo X, o custo final depende do custo X de uma dada matéria-prima usada. Que este custo X depende, por sua vez, do custo de um fator de produção qualquer e que esse custo é T. A pergunta pode ser como varia o custo do produto final em função de T. Ou seja, como é que nós calculamos a derivada de C em ordem a T? Bem, uma maneira de fazer isto é substituir o x, a expressão para x em C, e então ficamos com esta expressão, que é 3 vezes 6t menos 1 mais 2. Portanto, ficamos com a nossa função C escrita na variável t, e isto dá 18t menos 1. Então agora temos dc dt igual à derivada desta função em ordem a t igual a 18. Importa aqui verificar que a derivada dc dt não é mais do que o produto de dc dx por dx dt. Esta que aqui está é dc dt. Porque dc dx é 3, dx dt é 6 e este produto dá 18. Esta expressão que aqui está exprime a conhecida regra da cadeia. Nota que neste produto as diferenciais podem ser tratadas como expressões algébricas, porque isto é como cancelarmos este dx. A designação regra da cadeia vem então de considerar este esquema. Se compusermos a função c com a função x de t, ficando com uma expressão dependente de t, então essa função, para cada valor t, o valor c de x de t calcula-se, determinando primeiro o x de t e depois fornecendo ao argumento da função c essa expressão x de t, ou esse valor x de t calculado. A derivada de x em ordem a t é esta, a derivada de c em ordem a x é esta, o produto delas é igual, este produto é igual à derivada de c em ordem a t. A variação desta função com t é o produto da variação desta função com t vezes a variação desta função com x. Então, procura resolver os seguintes exercícios que consistem em derivar cada uma destas funções usando a regra da cadeia que vimos acima. Faz pausa no teu vídeo, tenta resolver pelos teus próprios meios e depois prossegue para comparares as tuas soluções com as que eu vou deixar aqui. Então, no exercício número 1, tens a derivada, é um caso particular desta. Ou seja, temos uma função, no nosso caso, uma função de x, o de x, elevada a 2, e queremos derivar. Okay? Podemos supor que temos uma função y de u igual ao quadrado e uma função u de x igual a 2x mais 1. E então, a derivada de y em ordem a x
é igual à derivada de y em ordem a u vezes a derivada de u em ordem a x. A derivada de y em ordem a u é 2u e a derivada de u em ordem a x é 2. Escrevendo o u em função de x, ficamos com 2 vezes 2x mais 1 vezes 2 igual a 4 vezes 2x mais 1. Nota que este é exatamente o esquema que temos usado para derivar uma função deste tipo, em que dizemos se o u for uma função de x, a derivada é esta. Okay? O dy du é responsável por esta parte e o du dx é responsável por esta parte. Portanto, quando encaramos esta derivada desta forma, não estamos a fazer mais do que aplicar a regra da cadeia. No caso do exercício número 2, a situação é semelhante. Podemos considerar que temos uma função y de u igual ao logaritmo neperiano de u, módulo u, e uma função u de x igual a 3x mais 4. E então a derivada de y em ordem a x é igual a derivada de y em ordem a u vezes a derivada de u em ordem a x. A derivada de y em ordem a u é 1 sobre 1 e a derivada de u em ordem a x podemos chamá-la u', e então temos derivada de um logaritmo de uma expressão em x que costumamos usar.